Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez aqui com a nossa porção diária da palavra. Eu quero então agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, e assim então vamos juntos, seguindo, podendo compartilhar um texto da palavra de Deus. Hoje quero ler em Gênesis capítulo 13, de 1 a 9, também vou ler verso 11 a 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós. Esse texto muito importante para nós entendermos e aplicarmos em nossa vida. Especialmente quando podemos pensar sobre a realidade, a dinâmica da nossa família. A história de Abraão ela é conhecida, pelo menos nós como cristãos a conhecemos, né? Sabemos que muitas pessoas também, mesmo não manuseando a palavra de Deus, já ouviram falar a respeito de Abraão como pai da fé, alguém importante, né, para a história dos hebreus, dos judeus e como consequência para a história da humanidade. E quando nós temos aqui este relato falando sobre a convivência, né? Abraão tinha a sua esposa Sarai, e tinha também levado, né, naquele chamado de Deus para que ele saísse da sua terra e fosse para a terra que o Senhor mostraria, que era Canaã. Então ele levou o seu sobrinho Ló em sua companhia, e nessa trajetória, no desenvolvimento da vida, então ambos prosperam. E a palavra de Deus diz que Abraão era muito rico e Ló também passou a possuir também muitos bens, muitos animais, muito prata, ouro, muitos empregados. E no meio de tudo isso surge uma contenda. Os pastores, aí podemos pensar sobre aqueles que cuidavam do rebanho, tanto de Abraão como de Ló, e eles começam uma confusão. Cada um queria o melhor pasto, cada um queria a melhor água, cada um queria um melhor local para colocar aquele parte do rebanho, e então eles brigaram, defendendo ali cada um o seu patrão. E o que acontece é que essa confusão chega aos ouvidos de Abraão e também de Ló, e Abraão toma uma decisão muito sábia, muito coerente com a vida daquele que quer agradar a Deus e quer abençoar a vida daqueles que estão à volta, e entendendo que jamais ficará no prejuízo. Quem vive para Deus, quem serve ao Senhor, quem toma decisões pautadas pela palavra de Deus, nunca sai perdendo, nunca fica para trás, nunca fica no prejuízo. E então, aqui nós vemos que Abraão toma a sábia decisão de dizer: meu sobrinho Ló, você pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a campina com as suas pastagens, fonte de água, eu vou para outro lado. Não é mais difícil, né? Então, as regiões desérticas. Então, você escolhe o que você quiser. E eu, então, estarei em segundo plano.
Podemos pensar que Abraão tinha toda a prerrogativa, né, para escolher, ele era o chamado, ele era aquele que era o mais importante, ele era o mais idoso, ele era o tio de Ló. Então, ele poderia muito bem dizer, olha, eu vou escolher aqui, você segue o seu caminho, você vai para onde você quiser, mas eu vou seguir nessa direção. Não, ele deixou que Ló pudesse escolher, ele deixou que Ló pudesse decidir. E aí nós vemos que Ló escolheu a Campina e ele foi de cidade em cidade, ou seja, para a região, ou talvez podemos pensar, né, naquela região mais próspera, aquela região mais desenvolvida, aquela região com mais pessoas para negociar. E Abraão então foi, e diz o texto que ele foi habitar na região de Canaã. É importante nós olharmos aqui, porque o texto termina dizendo que naquela região de cidades, as pessoas eram más, e aquelas pessoas eram grandes pecadores, e aquelas pessoas não se importavam com o Senhor. Veja bem, eu e você, nós temos muitas lições aqui que podemos aprender. Uma delas é que nós podemos agir para a paz, ser pacificador. Nós podemos contribuir para a paz. O apóstolo Paulo, bem mais tarde, ele escreveu, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Então nós podemos contribuir para a paz dentro da nossa família, na nossa casa. Às vezes pode até parecer que nós estamos perdendo naquela decisão. Eu queria, né, que a minha vontade prevalecesse. Eu sou mais importante. Eu faço isso. Eu contribuo mais, né, eu invisto mais dinheiro. Então, às vezes na nossa casa, na nossa família, nós podemos contribuir para a paz através das nossas decisões e com a sabedoria, assim como Abraão fez. Então, é uma questão prática para nós. Também podemos considerar que, em meio às questões que envolvem nossa vida e as nossas decisões, temos o cuidado para nós não sermos levados através dos nossos olhos, né, de nós sermos laçados pelos nossos olhos, e de repente nós vamos escolher por aquilo que nós apreciamos e gostamos, não por aquilo que Deus quer de fato para nós. E aqui nós vemos que Ló, movido por essa ganância, né, pela questão do lucro, né, pela questão da prosperidade, né, da busca por algo que ele poderia ter naquela região, e aí nós vemos, né, quando a gente lê os capítulos seguintes, vemos o quanto, na verdade, Ló sofreu na região ali de Sodoma e Gomorra. É importante, porque às vezes podemos escolher um caminho que Deus não está aprovando. Pessoas que estão vivendo completamente fora da presença de Deus, e de repente nós vamos nos unir a ela, concordar com o que elas estão fazendo, agir de forma semelhante, né? Então nós temos que ter muito cuidado em relação às nossas escolhas. Pense nisso. Que Deus abençoe você e a sua família. Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, somos gratos por mais um dia, obrigado pela noite que tivemos. E agora, Deus, quando lemos esta porção da Tua Palavra, tão especial, Senhor, para a nossa vida. Assim como Teu servo Abraão, lá no passado, pôde demonstrar através de atitude prática, assim, então, Deus, podendo escolher e dar, Deus, a preferência para Ló, Senhor. E obrigado porque este exemplo é tão importante na nossa vida, no dia a dia, não só da nossa família, mas na sociedade, em que nós podemos agir de forma diferente, contribuir para o bem e para que pessoas sejam abençoadas. Sabemos, Deus, que o Senhor também há de nos abençoar, porque o Senhor é que cuida de nós. Seja conosco nesse dia, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, se Deus permitir, fique na paz.